E aí, gente, Renaissance aqui. Hoje, no episódio 82 do Princípio Econômica Podcast, a gente vai fazer basicamente. Qual que é o foco aqui? Vai ser uma série. Analisar todos os relatórios de forma rápida, tá? Sem muitas imagens e tal, pra ser rápido mesmo. Os relatórios financeiros da Berkshire Hathaway. Por quê? Porque essa é a empresa do Buffett e do Munger, né? Como entender como ela nasceu, qual que é a perspectiva de investimento que eles tiveram pra fazer aquela empresa ser bem sucedida e pra ter o portfólio em seguros de investimento que eles tiveram. Então, para qualquer pessoa que quer entender melhor sobre Value Invest e investimentos no geral, analisar a Berkshire Hathaway é extremamente importante. Então, o foco é exatamente esse, né? Entender qual foi a evolução histórica de uma das maiores empresas de seguros e tem um dos melhores portfólios de investimentos aí dos Estados Unidos no geral e do mundo em relação a investimentos de bastante capital de uma vez, né? Como na Gillette, como na Coca-Cola, historicamente. Então, basicamente é isso. Essa é a ideia. Então, basicamente, a empresa, ela começou em 1889, chamada Hathaway Manufacturing, daí veio um Hathaway, e depois incorporou em Massachusetts, né, em 88 com um merger com uma empresa chamada Parker Mills, aí depois virou a produção de algodão, então dá pra ver aqui, que fez uma fusão, né, um merger com a Berkshire Fine Spinning Associates. Então, nesse caso aqui, agora eles estão produzindo algodão. E o algodão tem várias flutuações de preço e várias questões legais que vão atrapalhar esse mercado posteriormente. E aí, em 99 você tem outras adições ali, né? Tem a combinação dessa parte aí de produção de algodão, Greylock Mills, Valley Falls e outras empresas aqui. Você vai vendo que vai virando uma hold, né, de certa forma. É, também agora na Rhode Island, outra incorporação ali, outra fusão com a Greylock Mills. Aí você vai ver várias fusões até que no fim, o que a gente realmente quer, né? É quando realmente virou Berkshire Hathaway, né? Que é a fusão da Berkshire Fine Spinning com a Hathaway Manufacturing, né? Então, as duas fundiram e virou a Berkshire Hathaway. Então, no geral, anteriormente, era uma indústria têxtil, né? Produção de algodão e coisas são feitas através disso, né? Então, não tinha nenhum portfólio de investimento necessariamente, não tinha nenhum portfólio de seguros, e ela não ganhava tanto quanto posteriormente. Em 1962, finalmente o Buffett, né? Ele compra ações, faz uma partnership, né? Ele teve um fundo de investimento. Não, fundo de investimento. Uma partnership basicamente chama uns cara bom no bagulho e forma tipo uma sociedade que vai permitir certos investimentos e alocações de recursos, né? Eles formaram, o Buffett formou essa partnership em 1965. Pelo que parece que o ACO queria, posteriormente ACO, né? Ele queria basicamente recomprar ações e a política da empresa de dividendos era muito ruim, que eu já vou falar um pouco sobre. No fim, ele comprou a maior parte das ações e virou um majority shareholder, né? Principal acionista. Aí, em Berkshire perdão, em 1966, a Berkshire Hathaway declara 10 centavos de dividendo em 1967. E, assim, ela tinha um histórico de pagar dividendos altos mesmo quando tava na merda, né? Nesses anos aí, desde 1955, né? Então, é um ponto que você precisa adicionar posteriormente, né? E aí você tem outra aquisição de empresa, né? Por 8,6 milhões. Obviamente não está ajustado à inflação, né? Da National Indemnity e National Friday. Então aqui, em 1967, começa a parte de seguros, né? Essa parte de seguros vai começar muito bem, depois vai ter alguns problemas e tal. Mas enfim. E você tem aqui também outra aquisição extremamente importante. Então, duas coisas, aquisições importantes, né? Era uma empresa de manufatura e tal, algodão, indústria têxtil, né? E você vai para o setor de seguros e o setor bancário, né? Eles compram um banco
Não tá ajustado a inflação isso daqui, tá? Por 17,7 milhões. Só se você jogar isso daqui na calculadora de inflação do dólar, né? Que é facinho de achar no Google. Basicamente, você vai ver quanto vale isso daí, né? Em 1969, eles adquirem um jornal. Não, anteriormente, não. Então, vamos lá. Seguro, banco e jornal agora. Que é a Sun Newspapers, que é em Omaha, que é a cidade lá do Buffett, né? E eles vão ter esse histórico, o The Guardian, posteriormente, Chicago News, de empresas associadas ao mercado de jornais. Naquela época era jornal físico mesmo, né? Em 1971, eles adquirem a Blue Chip Stamp. Já vai começar o que vai, posteriormente vai ser a aquisição da Seascandy. Na verdade é a própria Seascandy, se não me engano. Que é pra vender doce mesmo, né? Então, adivinha, né? Doce vende muito bem. Enfim. Aí você tem aqui seguro associado a casas e a mercado de automóveis, carros, né? E outras questões de seguros, então, o maior portfólio de seguros. E finalmente a Sisquenj. A Blue Stamp, na verdade, adquire a Sisquenj. E aí vira Sisquenj. Que vai ser uma das empresas aí longevas aí da Berkshire Hathaway. Eu nunca provei o chocolate da Sisquenj, mas deve ser bom, né? Ah, vou falando news e tal. O resto eu não vou falar posteriormente, mas nessa data aqui, 1970, ele já. O, o Buffett já é o major shareholder, né? Acho que também é bom citar alguns livros que eles colocam aqui, né? Security de Análise do Benjamin Graham, né? Eu recomendo, muito bom, né? Tem aqui, só vou recomendar os que eu li, tá? As Cartas para Shareholders, muito bom também. É, Investidor Inteligente, do Benjamin Graham também. Eu não li o Poor Charles Almanac, mas dizem que é bom. Do Philip Fisher, né? Eles citam bastante esse livro, né? Talvez um dos melhores livros de investimentos da história, né? Common Stock em Uncommon Profit. Tem ali, né? Vamos ver aqui alguns que eu já li também. Esse The Warren Buffett Way foi o primeiro livro que eu li sobre ele, né? Realmente é muito bom. O do Investor é mais ou menos, mas até que dá pra ler de boa. Tem outros que não estão aqui, né? São bons, mas enfim, aqui só os principais, né? Então agora eu vou ir de forma prática, né? Analisar essa evolução da empresa ao longo do tempo. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque são bastante anos, vai ser de 1955 até 1970, e eu só vou colocar os pontos centrais, tá? Muita coisa eu só vou falar, pra brevidade, né? Porque é muita coisa. Então, como a gente viu, em 1955, a Berkshire Hathaway perdão, a Berkshire Fine Spinning Associates tem esse merger com a Hathaway Manufacturing e vira uma empresa só. E tem uma coisa que acontece em 1955, por exemplo. Então, 55. Várias coisas, na verdade, né? Primeiro, isso daqui necessita bastante de economia também. De quebra, né? Um strike em abril de 55, e durante algumas semanas. E aí aumentou o salário de 75 cents para $1. O que é um strike? É basicamente, eu não sei como é em português, mas sabe quando os funcionários eles fazem tipo um protesto, né? É mais ou menos isso. E aí, não sei como é o termo em português, mas basicamente isso são protestos com o fim de normalmente aumento de salários e tal. Tem coisas associadas também com sindicatos e tal. Outra coisa que aconteceu foi uma enchente em New England, região dos Estados Unidos. Então, é uma indústria de manufatura, né? Se tem enchente, dá merda, né? Vou colocar aqui enchente. Isso faz eles terem perdas, né? De máquinas paradas, tem produção, você vai ter pessoas que não estão mais trabalhando porque não está disponível ali a indústria de forma normal. Isso foi em agosto, tá? De 1955. E aí, prejuízo, né? Pra pagar o custo de tudo que foi destruído ali, né? Outra questão que eles citam como um problema é a importação japonesa de algodão. Pra eles, né?
talvez não seja tão problema assim, mas importação de algodão, do Japão principalmente, tornam problemas ali para eles, né? Então, esses são os principais pontos de 1985, né? Em dividendos, eles vão falar. Esse preço de dividendos é bem ruim, forte, que eu vou dizer, né, ao longo do tempo, né? Primeiro, eles pagaram 25,25 dólares, 25 centavos, por ação, por share, né? Em cada quarter, né? Cada trimestre, né? Que é um, que é dois, que é três, que é quatro. E esse dividendo vai aumentar ao longo do tempo. Então só guarda aí que foi 25 centavos por ação. Tá bastante grande, né, em relação às emissões, né? Aí eles vão falar dos problemas associados à enchente, resultado de um furacão Diane. Aí nossas plantas em Albion, lembra de uma coisa arturiana, né? Lonsdale e Rhode Island foram danificadas de forma muito grande e eles tiveram que gastar aí mais de 1 milhão em reparo, né? 1 milhão de reais em reparo, de dólares em reparo. Ajudado a inflação deve dar bastante coisa, né? Então, basicamente é isso. Aí eles vão falar sobre todas as questões associadas a isso, né? O custo associado a salários agora. E o salário, por exemplo, japonês, ele era de 15 centavos por hora nesse mercado de algodão, que fazia eles terem uma margem de lucro muito alta, né, em relação ao mercado dos Estados Unidos, diz eles, né? E que fazia a importação de japonesas gerar um problema para eles. Para mim, a minha opinião não me importa, né? Porque se eles conseguem produzir de forma mais eficiente ou com menos custo, a questão deles, o Japão. A questão é, não é errado uma empresa estrangeira importar mais barato para o país, porque isso é bom para as pessoas, né? Vai ter é, roupas mais baratas, né? Com maior qualidade. Então, colocar tarifa seria imoral, na minha opinião, nesse contexto, para resolver, entre aspas, esse problema, né, que não existe. Eles que não foram eficientes o suficiente para competir com o mercado japonês. É o problema deles, né? Mas eles vão citar isso com frequência, né? Enfim, agora vamos para 956. Então, em 56, eles continuaram com dividendos. Deixa eu arrumar esse 56 aqui, que foi esquisito. Eles continuaram com dividendos no mesmo valor, fazendo o total de $1 por share. É o total no ano, né? No ano. Foi mudando, mas o total no ano foi $1 por ação. E o total foi mais de 2 milhões de dólares, né? Foi bastante dinheiro. Então, mais de 2 milhões somente em dividendos. Eventualmente isso aqui vai ser um problema, que às vezes, por exemplo, eles vão ter perda líquida de, sei lá, 3 milhões de dólares. E eles pagaram 2 milhões de dividendos. Então, tipo, eles teriam menos prejuízo se eles não pagassem dividendos nesse momento. É uma dica, né? Porque relatório financeiro até recente, você vai ver isso. Tem horas que a empresa tem um ano ruim, ela não pode pagar dividendos, senão ela vai ter problemas. Então, ela não paga. Isso não é uma coisa ruim. Tem empresas que nunca pagam dividendos. E isso é normal. Principalmente, por exemplo, Tesla precisa de um cash flow dos infernos. É indústria, né? Tem como você pagar dividendos. É burrice. Aí a pessoa, eu já vi em comentários, as pessoas, não, mas a Berkshire Hathaway tem que pagar dividendos. Cara, se você não entende isso, você tem que entender melhor como funciona a Berkshire Hathaway, né? Qualquer tipo de empresa, mas enfim. Eles vão falar questões associadas a funcionários, né? Em abril do mesmo ano, né? Abril, vai ter um aumento salarial, né? De 6,5%. 6,5%. Mas principalmente em 1957, né? Tem sindicato e tal. No geral, eles vão dizer, né?
Durante o último ano, a indústria têxtil teve vários problemas, importações de baixo custo do Japão, etc, coisas do tipo. Enfim, eles vão falar várias coisas associadas a isso. É, eles cresceram em ativos de 1955 para 1956. É, basicamente é isso, né? Ganhos eles perderam, né? Ganhos líquidos. E agora a gente vai pra 1957, né? Em 1957, deu merda, né? E o dividendos gerou essa merda. Por exemplo, se eles tivessem apenas não pago dividendos e deixado em poupança ou em título, eles não teriam net loss em certos aspectos. Não teriam problemas em relação à quantidade de capital disponível. Vamos lá, 1957. Com calma. Então, Buffett não tá na presidência ainda, tá? Eles tiveram perda líquida, chamada de net loss. Net loss, quando você vê no balanço financeiro, quer dizer perda. Eles perderam dinheiro. De 3 milhões, eu vou colocar. 3,2 milhões. Lembrando que se você ajustar pra inflação, é bastante coisa. A gente tá em 1957, né? Tendo vendas, então em sales, né? Eles tiveram 66 milhões. Se eles não tivessem, que além do custo de depreciação e tal, você tem que ter, né? Ainda mais em fábrica. Mas a questão é, se eles não tivessem pago dividendos, não teria dado merda. Eles pagaram 25 per share até dezembro de 1956. E depois de 25 foi para 15% per share em 57. Depois 10 centavos por ação em junho do mesmo ano, né? Até ficar mas no geral foi uma distribuição no ano, né, em média de 50 centavos por ação. No agregado foi 1 milhão de dividendos, né? Eles tiveram perda líquida. Se você subtraísse aqui, né? Ficaria 2,1 milhões de perda líquida se você tirasse os dividendos. Então, o dividendo deu merda. Porque teve perda líquida e você tem mais perda porque, cara, o dinheiro poderia ser usado para várias coisas. Para funcionários, para comprar novas máquinas, para investir em uma nova planta, enfim. Então, em dividendos, foi 1,1 milhões, né? Foi menos do que no outro ano. Mas você vê que daqui é um ensino, né? Dividendos com base no distributable income, no que é possível a empresa distribuir conforme ela vai tendo lucro suficiente, né? Se ela não tiver lucro suficiente no ano, não tem como ela pagar dividendos, né? Isso é uma coisa normal. Aí eles vão distribuir demanda, né? Que tem uma demanda insatisfatória no mercado têxtil. Aí eles vão falar sobre inventário, né? E as pessoas não estão consumindo com tanta frequência. E pode ter questões da própria economia americana associada a isso, ou só tirando linguiça, né? Porque eles foram mal, né, nesse ano. Então, como eu disse, 66 milhões de vendas, né? No geral, é a média que eles sempre faziam ao longo dos últimos anos. É, em ativos, né? Eles foram de ativos. Ativos é tudo que a empresa possui no momento. Capital fixo, inventário, caso matéria-prima, enfim, coisas em processo, enfim. Você vai. Eles foram de 41 milhões no último ano para 35 milhões. Eles tiveram diminuição em ativo. E em equity do shareholders, né? De 59 milhões para 53 também que tem um problema, né? É o valor de. É o quanto. Assim, e de forma estimada, eles perderam em relação às atuações da empresa, né? Também teve liquidações. Liquidação é quando uma empresa fecha, tá? Então eles liquidaram a Berkshire Hathaway. Perdão. Não é Berkshire Hathaway. É a Berkshire Fine Spinning. Manteve o mesmo nome.
Mas ele durante a fusão, uma parte não tava mais. Não era mais útil, né? Eles tiraram, mas o nome continuou. Que é da onde veio o Berkshire, né? E também na Borne Mills, né? O algodão, o conteúdo do inventário, um preço, um, um, um preço específico ali, que era comprado pela Berkshire Hathaway. Aí ele vai dizer que o preço é um custo baixo de mercado, ele vai citar a lei da New Deal, né? Da americana, que vai gerar problemas. Enfim, várias questões legais também vão ser importantes. Essa lei, na verdade, eu só vou citar, né? É Agricultural Adjustment Act. Agricultural Adjustment, ou então, é tipo ajuste à agricultura, a lei do ajuste à agricultura. Adjustment Act, de 1963. Da New Deal, né? Que aumentou o preço do algodão, na prática. Então, o preço do custo-benefício de se produzir algodão, na prática. Então, tinha a noção de subsídio e tal. Eles vão dizer que as leis em questão meio que é, faziam eles vender abaixo do custo de mercado. O que fazia problemas, né? Então, tinha uma questão legal que fazia eles venderem abaixo do custo de mercado. Então, às vezes, a legislação ela vai atrapalhar empresas negativamente, né? E muitas dessas leis são inúteis. As maioria das leis, do ponto de vista comercial, elas são inúteis. E elas são inúteis porque elas são burras, né? Tipo, elas são feitas por razões que não têm lógica, às vezes. Obviamente, você tem que ter leis ah, para reger o mercado, isso é óbvio. Para impedir fraude, para impedir qualquer tipo de enganação que alguém pode realizar, estelionatos e tal. O problema não é isso. O problema é quando tem uma lei que ela não tem significado. É tipo a lei que tinha na Argentina e não, a empresa petrolífera não pode terceirizar o transporte do petróleo. Por quê? Não tem lógica. É mais barato lá terceirizar porque ela não pode. Ou lá tem que ter tantas pessoas daquele mesmo país, tanto de Argentina, ali naquela indústria, porque não pode ter muito estrangeiro. Não tem lógica, cara. Por quê? Tu tá pagando imposto, tu tá trazendo dinheiro de fora pra dentro, né? Do país, exportando, né? Porque quando a empresa exporta, ela tá trazendo dinheiro pro Brasil. É bom. Tem mais quantidade de capital no país. Enfim, não vou nem entrar mais em detalhes, né? Vamos pra 1958. Correr aqui, né? Em 58, né? Eles vão ter uma perda em vendas, né? Eles foram em vendas, vamos lá. Eles foram de 66 milhões no ano passado, né? Em dólares. Para 61 milhões. Já dá pra ver, né? E estão tendo problemas, né? Eles vão falar que nós estamos num período de depressão econômica. Não podíamos mais operar algumas plantas com lucro. Aí, assim, vai continuar uma sequência de diminuição de inventário, que é o quanto eles têm de matéria-prima, coisa do tipo, e de diminuição de ativos físicos, né? É capital fixo, né? Então, diminuição de capital fixo e inventário. Então, a empresa, não é que ela estava quase falindo, mas ela estava indo mal por várias razões. E uma das razões é porque ela não investia o seu dinheiro em coisas que eventualmente o Buffett vai fazer ela, forçar ela a fazer. Forçar entre aspas, né? Então eles vão ter máquinas ruins, que eles vão ter que pagar para ter melhores e tal, vai ter toda essa questão. Eles tiveram perda líquida. Vamos lá. Net loss. Outra perda líquida. Por sinal, a Ubisoft teve perda líquida ano passado, por sinal, né? De bilhões. 4 bilhões, se não me engano. É 3 bilhões ou 4 bilhões. 4,9 milhões.
ajusta pra inflação, bastante coisa. Eles tiveram perda líquida de 4,9 milhões. Eles tiveram mais perda líquida do que no ano passado. Ou seja, eles estão mais na merda do que antes. E, cara, tem anos que vai ter perda líquida. A Berkshire Hathaway, posterior, já consolidada, vai ter perda líquida. Em momentos como na pandemia, etc. Mas aqui a razão é realmente má alocação de recursos também. É, nesse ano eles não pagaram dividendos, né? Então, tem dividendo. Por quê? Porque aí tá na merda. Não viu que no ano passado eles simplesmente foram baixando de 25 por ação, dividendos, né? Até quase nada. Aí você fala, os acionistas, como ficam, né? É uma coisa sensata, né? Não é porque uma empresa paga dividendo porque ela é boa. Guarda isso, né? Tem trimestres ou anos que a Tencent não paga dividendo. Então, a Tencent, pra você ver. Enfim. O equity dos shareholders foi de 44, né? Equity shareholder foi de 44 no ano passado, milhões. Para 39 milhões. É, e você tem menos ativos também. Foi de 35, né? Ativos. No ano anterior, a gente viu que diminuiu de 41 para 35. E agora teve outra diminuição. Então, só merda, né? Foi de. Deixa eu ver aqui. 35 para 32 milhões. Então, o problema, né? O stockholder equity também diminuiu. Como eu já falei. De 9 milhões, né? Então. Também ganhos, né? Earnings foram de 32 milhões para 27 milhões. Esse foi o ano de 1958, um ano ruim, né? Para a Berkshire Hathaway. Tem o Buffett ainda, tá? O Buffett deve em outro rolê ainda. Ok, 1959, né? Aí eles vão dizer, teve no geral, um recovery, né? O país está voltando aos trilhos. E a indústria têxtil também. Mesmo quando nossos inventários estavam baixos, né? O que aumenta os preços, por sinal, né? Então, a indústria teve vários problemas por causa da política do governo em relação à construção de indústria têxtil, de importação. Na verdade, encorajando a indústria têxtil fora do país. Ele estava ajudando, provavelmente, com capital ali, diversos países que usaram isso para melhorar a exportação deles em relação a diversas matérias-primas, uma delas como algodão e etc. E também dar baixo custo de importação de outros países. Enfim, isso não é uma opinião válida. Porque assim, não é nem minha opinião. Tarifa é imoral. Ponto. Simplesmente querer ajudar, por exemplo, a Berkshire Hathaway na época, porque ela não conseguia competir com o Japão, os consumidores estão melhores e outro país fornece as coisas mais baratas. Então, para o consumidor, se lasque. Quem produz, o que importa é que seja barato para ele consumir, que ele possa ter mais oportunidade de gastar parte do seu capital de renda em outras coisas. É com comida, contas, etc. Enfim, esse protecionismo não é desculpa, né? Por sinal. Isso daí acaba quando o Buffett começa a escrever as cartas para o shareholder. Né? Dividendos, eles vão falar, né? Que vai ter dividendos pagos. Foram 464 milhões. Perdão, 450 mil. Então, dividendos. Foi de 464 mil. Em junho do mesmo ano foi 10 por ação e depois 12 pontos. E meio por ação. Outro erro, né? Porque eles estavam se recuperando porque eles pagaram dividendos. Você pensa, mas sua empresa está recuperando. Ela teve net loss 2 vezes seguidas. Pra que bolhufas você vai pagar dividendos agora? É burrice, cara. Não tem lógica.
Se o acionista sair, que se lasque ele, né? Se quer a empresa ficar no vermelho, né? Enfim. Aí ele falou, a posição financeira da empresa começando a melhorar e coisa do tipo, né? Aí eles vão dizer também aumento aí, pagamento dos funcionários em relação a sindicatos. Os ativos diminuíram, foram de 32 milhões para 29 milhões. Vou colocar só AT de ativos. Foram para 32 milhões para 29, né? Então, de novo, decadência. Isso aqui é o histórico de uma empresa, né? A gente tá vendo o histórico de uma empresa. É... Essa aqui é os ativos atuais, tá? Os ativos totais foram de 48 para 42. Porque os ativos atuais e totais é 48 para 42. Os outros também tem esse daqui, tá? Esse aqui é. Peguei os ativos atuais. Então, teve uma diminuição, né? O equity dos shareholders aumentou de 39 para 30. Não, perdão. Não, não. No caso, aumentou as vendas, né? As vendas aumentaram. O equity dos shareholders ficou quase a mesma coisa. Então, as vendas, né? Os sales. Então, eles tiveram mais vendas, mas mesmo assim, não foram tão bem assim, né? 61 milhões para 69. Eles aumentaram bastante as vendas. Tiveram até lucro operacional, né? De 1,5 milhões, né? De 1,5 milhões. E agora eles têm um ganho líquido de 1,5 milhões também. É o lucro operacional, né? Mesmo merda, nesse contexto. Aí também tem uma parte de. Isso aqui é muito importante, né? Deferred taxes. Que é isso? Eu vou citar nessa série bastante. Eu não sei como é em português, tá? Mas basicamente, uma empresa ela pode escolher pagar impostos de forma adiantada ou, entre aspas, atrasada. Então, como funciona? Vamos supor que eu quero pagar impostos adiantado. Ou seja, isso aqui é muito importante porque vários relatórios financeiros vão citar isso, tá? As deferred taxes, né? Da empresa. Significa que no futuro, como eu já paguei adiantado muito imposto, eu posso ter um alivio posterior. Então vamos supor que no futuro eles diminuem, vamos por 5% dos meus impostos. Tô dando um exemplo, tá? Então, eles abatem imposto que você pode usar isso quando. É como se você tivesse um crédito, né, no governo. Pra quando você. Vamos supor que o ano teve algum problema. E aí você, pra melhorar ainda o faturamento, você já abate alguns impostos, né? Agora você tem o que eu vou chamar de atrasado. Eu que tô chamando de atrasado. Pra ficar mais simples de entender. Nesse daqui, é como se você tivesse tomando um empréstimo do governo. Ou seja, você fala, eu não vou pagar tanto de impostos agora, nesse ano, nesse período, mas eu pago mais depois. Porque você fala, não, eu preciso de dinheiro agora, eu preciso desse capital. Preciso de capital de giro. Então, eu quero pagar, governo, eu quero pagar, você tem uma linha de crédito e tudo, né? Eu quero pagar mais depois. E é como se fosse um empréstimo. Isso daí vai ser abatido como se fosse um juros, né? De certa forma. Vai ser abatido posteriormente. Tem contrato, tá? Tem prazo de maturação e tal. Mas é isso que é deferred taxes, né? Ele vai falar um pouco sobre essa questão, né? Que eles vão usar eventualmente quando necessário, né? Eu vou citando posteriormente. Em 59 eles pagaram dividendos, como eu disse, né? Somente em 58 que não. Foi um ano realmente muito ruim. É, foi pago 1,7 milhões de dividendos nesse ano, né? Dividendos. No total, né? Pagaram 1,7 milhões. No ano todo, né? Então, basicamente é isso. Tem 59 ainda, será? Eu fui para 1960. É 59 ainda. Então agora,
Eu acho que eu coloquei aqui e não coloquei a data, né? 1960 teve diminuição de novo. É tenso, né? Mas... Então, 1960 você vai ter vendas, né? Foi de 69 milhões a 62 milhões. Custo dos bens vendidos diminuiu, né? É cost of goods sold. Vou colocar como custos de bem vendidos, né? Que vai ser o cost of goods sold, né? Questões administrativas também foi de 66 milhões para 56 milhões. Lembrando que você tem que ajustar a inflação se você quiser ver o valor correto, né? Desde 1960 atualmente. E eles tiveram net income, né? De 4,6 milhões. Então, eles tiveram lucro, né? De 4,6 milhões. Também earnings também eles foram de 28 milhões para 31 milhões. Então eles venderam menos, mas tiveram mais lucro, né? Então, é interessante, às vezes vendendo menos, mas em outras operações, outras questões de custo e tal, você teve um valor menor. Eles foram de vendas para 69 para 62, mas tiveram lucro. Então, basicamente é isso, né? E mesmo o equity do shareholders por share também aumentou. Foi de 20,10 para 23,27. Ok, então foi melhorzinho, tá? A empresa estava se recuperando. Ainda o Buffett não tá na jogada. Em 1962, eles vão falar sobre como a recessão econômica afetou o clima para negócios nos anos 60, no começo dos anos 60, né? E isso fez o mercado têxtil diminuir. Diz eles, né? Diz eles. Eles continuaram pagando dividendos, 1,2 milhões esse ano. É, em ativos, eles diminuíram de 27 para 28 milhões. Em ativos totais, foi de 42 para 45 milhões. Em passivos, né? Eles foram de 4 milhões para 9 milhões. Vamos colocar só o passivo aqui. Passivo tem a ver com coisas que você vai pagando, né? Então, por exemplo, é empréstimo de juros, né? É salário que você tem que pagar que não pagou. Várias coisas que você tá pagando, né? E aí foi de 4 milhões para 9 milhões. O total, passivos, né? Eles são os atuais, né? O de total, né? Foi de 42 milhões para 45 milhões. Aumentou. 1960, né? E aí em 61, você vai ter a venda, cara, diminuiu bruscamente, cara. Mas bruscamente. Em setembro de 61, foi pra de 62 milhões. Opa, deixa eu ajustar aqui. De dólares, né? Pra 47 milhões. E aí você tem outros custos também e tal. E aí você teve uma perda líquida, né? Então, net loss de 464 mil. E, novamente, né? Não fazia sentido em todos esses anos que eu citei pagar dividendos. Não fazia sentido. O earnings retidos, né? Retained earnings foi de 31 milhões para 29 milhões. Então, no fim, você teve, nos últimos anos, né? Desde 57, piores vendas, né? O menor até então foi 61 milhões e 58, que foi o pior ano deles. Agora foi 47. Só que é estranho, eles tiveram 47, mas eles diminuíram muito o inventário, plantas e os custos, né? Então, eles foram diminuindo custos, também por isso que eles produziram menos, né? Então eles foram se ajustando à demanda que tinha. Então no fim eles não tiveram tanto prejuízo quanto outros anos. Então em 58 eles venderam 60 milhões, mas eles tiveram prejuízo. Não adianta você vender muito e ter prejuízo no fim, né? Pagaram dividendos, se não pagassem dividendos eles estariam
positivos. Em dividendos, eles pagaram, a sua div. Eles pagaram em dividendos em 61, 1,2 milhões. Ou seja, se abaixo de 464 mil, ainda sobra. Ou seja, se eles não pagassem dividendos, eles estariam positivos nesse ano. Qual que é a lógica, né? Então, por isso que essa vai ser uma política da Berkshire Hathaway muito grande, né? Eles só pagam dividendos quando se beneficia os shareholders, mas diminuiu o net worth da empresa, né? Que é o valor líquido presente dela, né? Ok. Então, outra dica, né? Em relação a dividendos. Então, porque uma empresa está pagando dividendos, às vezes ela está pagando porque está desesperada, né? Então, em 62, ele vai falar muita coisa, né? O Charmaine. Um resultado de uma drástica disrupção no mercado dos nossos produtos, nós temos as seguintes mudanças, né? Então, uma redução, então, produção menor, né? De algodão, que é o carro-chefe até então deles, e vários outros tipos de produções que eles faziam em várias plantas. Aumentou a produção de tipos de roupas, né? Na parte têxtil, né? É, de forma proprietária. Então, aumentou ali a produção interna de algumas coisas, né? Então, produção têxtil e algumas partes proprietárias, né? De roupa, alguns tipos de roupa. Aí, alguns programas de desenvolvimento e tal. Canadá também. É, synthetic fabrics, né? Começaram a fabricar alguns tipos de material para roupa específico. Para vender de B2B também, creio eu. E, no geral, nosso inventário foi reduzido, eles vão dizer, né? Também, vários custos também. Várias empresas foram liquidadas e tal. Várias subsidiárias, perdão. Eventualmente vão ser liquidadas, né? Não várias, muitas, né? Mas algumas substanciais. Em total de dividendos, eles pagaram nesse ano 160 mil. É pouco, né? Em relação ao que eu fui antes. O anterior foi mais de 1 milhão. Foi 1,2 milhões, né? É, então, o inventário foi 19 milhões. De 20 milhões para 19 milhões. Basicamente isso. A operação de Bourne Mills, Coventry Division, foram fechadas. E grande parte do maquinário removido também, né? Então, em ativos totais, eles ficaram com praticamente 28 milhões da mesma forma, né? Quase 29 anteriormente, 61 para 28, quase cravado no ano posterior. De ativos, eles foram de 45 para 44, passivo de 45 para 44, então não mudou muita coisa, né? E eles foram reduzindo o custo, né? Foram fazendo o que deu. Em vendas, né? Opa. Em vendas, eles foram. Vou colocar de outra cor. De 47, que foi o pior ano, para 53. Então eles venderam mais. Além de reduzir custos, né? E o custo de bens vendidos aumentou. Foi de 46 para 53 milhões. O cost of goods sold. Um problema. É, eles tiveram perda operacional de 2 milhões. No fim, o net loss foi de mais ou menos 2 milhões. Então, perda líquida de 2 milhões. 2,1 milhões de dólares. Em 62, né? Venderam mais, mas tiveram uma perda líquida maior do que no ano anterior. No ano anterior, eles tiveram perda líquida de 464 mil. Agora, 2 milhões. Vendendo mais. Enfim. É, eles vão falar um pouco de deferred taxes, que eu já falei um pouco, né? Prazo de expiração e tal. Então, basicamente, não foi tão bom, né? Foi aí uma perda líquida, né? E mesmo assim pagaram dividendos, que não tem lógica. Em 63, mais subsidiárias foram fechadas, né? Já tá acabando já.
Não sei se esse tipo de aula é muito chata, né? Mas. Eu creio que qualquer pessoa que entender mais de investimentos, cara, é muito importante que você entenda essas coisas. Alguém ficou até aqui, realmente importante. Algumas subsidiárias foram fechadas, né? Durante o ano, a Valley Fall Division foi fechada, perdão, está operando com lucro, né? O que não é tá operando com lucro, você fecha. Os diretores do board também votaram ali pela descontinuação da Berkshire King Phillip Division, Fall River. Algumas subsidiárias fechadas, né? Por não estão dando lucro. Então, a gente vai se lascar, né? Tô dando lucro, então vamos fechar. A Ubisoft fez muito isso no ano passado, por sinal. Também tiveram perda líquida, tiveram vários problemas, tiveram que fechar algumas da sua subsidiária, né? Eu vou falar de algumas tendências do mercado, né? Em relação à demora para fabricação de algodão, causou incerteza no mercado, flutuações de preços e tal. Realmente, flutuações de preços de commodities afetam o mercado negativamente, né? Em ativos atuais, eles foram de 28 para 26, em totais foi 44 para 39 nesse ano, né? Então diminuiu em ativos totais, nas só plantas que eles têm, prédios, equipamento, inventário. Perda de 3 milhões aí em bens foram vendidos, né? Porque as empresas são vendidas, né? Mas aí teve, nesse caso, tiveram perda, eles venderam abaixo do valor de mercado que vale, né? E no fim, a net loss foi de foi menor, né? Então, net loss, né? A perda líquida deles foi de 684 mil dólares. Não foi 2 milhões no ano passado, né? Mas enfim. Diminuíram 4 milhões de return de earnings. Foi de 26 para 22 milhões. Basicamente é isso, né? Tiveram 50 milhões em vendas, mas perda líquida. Então, vamos para 1964, né? Tá quase chegando o Buffett, né? Pra ser o principal acionista. Então, aí as coisas ficam mais interessantes. Quando o Buffett ele vira o majority shareholder, aí o negócio fica interessante. Aí o negócio fica como se fosse um filme, né? Então, no ano fiscal de 1964, resultou num lucro, depois de depreciação de 1,1 milhão de, um lucro de meros, né? 175 mil dólares, não é muita coisa não, tá? Pra quem já lucrou tanto mais antes. Nossa política de fechar as plantas poderia não ter operado de forma profitável, né? Foi continuada. Então, vai falar sobre prédios que foram vendidos e tal, as plantas e tal. E é o objetivo de reduzir custos, né? Só que eles estavam diminuindo custos e não estavam reinvestindo em coisas úteis, né? Então, mais diminuição de inventário, né? Então, novamente, redução de inventário, né? A empresa de fato tem que reduzir o inventário. Ela não conseguir vender parte do que ela produz. É totalmente normal, tá? Estão reduzindo o custo, tentando reduzir o inventário, mas não estão tentando resolver o problema que eles têm. Então, ele cresceu aí por 6,3 milhões, né? Os empréstimos bancários que eles tinham, né? Agora é empréstimo, né? Eu não falei sobre até agora. Bancários foram de 5,4 milhões para 2,5 milhões, o que diminuiu, né? É bom. Pagar a dívida, obviamente, é bom. Com gás aí de 5,3 aí durante o ano. Na, na compra de matéria de capital, né? De matéria-prima, no caso. Coisa do tipo, né? Vai falar sobre diminuição do capital de giro que eles tinham. E vai associar isso com ações também. Então, no geral, em ativos totais, eles foram de 39 no ano anterior. São ativos. Aqui são os totais, tá? Não são os atuais. Foi de 39 milhões para 27 milhões. Aqui eu tô vendo o próprio relatório, tá? Eu tirei print aí de cada parte que eu fui lendo. Literalmente tá estampado lá. Em passivo foi de 9 para 5 milhões.
Então diminuiu aí o passivo e o shareholder equity foi de 39 para 27 milhões. Que é um problema, né? Então, o equity. Então, esse métrico é muito importante, o retorno on equity principalmente. Foi de 39 para 27. Então, não é que a empresa tá se recuperando, né? Ela ainda tá na merda, né? Ela não tem perspectiva de futuro até o momento. De melhorar o seu estado atual, né? Ela tá dependendo demais do mercado têxtil. E é um problema, né? Em vendas foi de 59 para 49 milhões. Não mudou muito. Net loss já falei de 175 mil. Não, perdão, net loss não, lucro. Net earnings, né? 175 mil de lucro. Comparado ao anterior de 60, perda de 684 mil. E o balanço foi de 22 para 19 milhões. Ok. Ainda assim, abaixo do normal, né? Em 65, temos o Buffett, né? Então, no 65, Buffett entra na pista aí, né? O majority shareholder. Vai ter algumas mudanças nesses próximos 5 anos que a gente já vai terminar. A empresa vai mudar de forma significativa. E de fato vai virar uma holding que vai ter investimentos e subsidiárias em vários setores da economia, né? Então vai falar sobre as plantas fechadas, a gente já falou. Questões associadas à produção de algodão, que é inútil também. Vai ter o aumento das vendas na Home Fabrics Division, né? Parte de fabricação na parte de móveis. É móveis, né? Na verdade, eu acho que é de coisas que vão nos móveis, né? Que envolvem a indústria têxtil. É que fabrics é um termo difícil de traduzir em inglês, né? É, ativos não mudou praticamente nada, foi de 27 para 28 milhões totais, né? Passivo também não mudou muita coisa, foi de 5 para 3 milhões. Stock Equity também não mudou muita coisa. Então não vale a pena falar sobre. No geral, não mudou muita coisa em relação a isso, né? Então, aí você vai ter. Eu coloquei. Não coloquei a data. Vai ter, na verdade, aqui net earnings, né? De 2,2 milhões. Net earnings. De lucro, né? Líquidos. Líquido é depois de depreciação, depois de custo, né? Depois de juros, depois de impostos, tudo que você pensar, né? Realmente, com a empresa, ela pode fazer o que ela quiser com aquilo. Não tem mais nenhuma dívida associada àquilo. Tiveram menos custos de depreciação e tal, de amortização. Então, no geral, 65 eles foram melhores, né? Tiveram lucro, né? É, E, diga-se de passagem, né? Nos anos anteriores, foi assim, Os pós-lista aqui, né? Em 61, eles tiveram. Não, de 61, 62 e 63 tiveram perda líquida. A maior foi de 1 milhão, em 62. E de 63 até 1965, sem dividendos. Ou seja, acabou a mamata de dividendos, né? Então, parte até da possibilidade deles serem bem-sucedidos aqui, né, em 1965, em relação ao lucro líquido deles, eles pararam de pagar dividendos, né? Viram que, obviamente, eles tinham que. Assim, o dividendo, ele é o dinheiro, como eu disse anteriormente, que a empresa usa quando ela não precisa dele. Ele dá para os acionistas, para beneficiar eles e tal, para eles continuarem sendo acionistas, colocando mais capital na empresa e tal. Mas a questão é, tem horas que não tem como pagar dividendos, né? Isso é um problema. Mas, enfim. Em 66, eles vão falar sobre competição no mercado tá ficando mais competitivo, da indústria de algodão, etc. Altas impostos, preços de importação, coisas do tipo, né?
Outro fechamento de divisões, né? Fechamento é, de plantas, né? Eu ia falar sobre o custo de instalação e de equipamento, coisa do tipo. Propriedade não usada. É que assim, entra no negócio que é pelo economista W.H. Hutch, que pra mim é um dos maiores economistas da história, né? Que é capital ocioso, né? Então uma planta, quando ela é inútil, ela é ociosa. Ou seja, ela te dá custo que não gera nada. Ela nunca vai ser maximizar o lucro em relação ao seu custo de depreciação, mas no geral você quer algo que dê lucro, né? Produz alguma coisa, mas se a planta ela tá lá e ela foi comprada e não nem paga o retorno de investimento e depreciação dela, então é inútil, né? Eles vão ter problemas em relação a isso. É, eles vão falar várias questões ao longo da história dela, da política de dividendos, de várias questões associadas, de recompra de ações, né? Por exemplo, de 1961 até 1966, tiveram recompra de ações. O que é recompra de ações, né? Que eu vou pôr aqui como um ponto relevante. Recompra ou share repurchase, né? Não confundam com stock split, não tem nada a ver. Recompra de ações é uma forma da empresa aumentar o valor da ação que ela tem agora. Então vamos supor que as ações da Apple, eu estou dando um exemplo, tá? Estejam a US$ 120 no momento, por ação. Vamos supor, estou dando um exemplo fictício. A recompra de ações, vamos supor que eles recompram é, 100 milhões. Vamos supor que seja 100 milhões de ações. O que significa? Normalmente, principalmente nos Estados Unidos você tem que pagar 1% de imposto sobre a recompra das ações. O que não tem lógica, né? Porque as suas próprias ações não tem lógica mesmo. É para desincentivar mesmo. Você tem é, 1% de imposto nos Estados Unidos, tá? Não sei como é no Brasil. E normalmente você compra um valor a mais do que o normal. Depende da legislação do país. Mas no geral você compra ações. E quando as pessoas compram mais ações da sua empresa, as ações aumentam. Nesse caso, a própria empresa está recomprando as suas ações. Normalmente se faz isso quando as ações estão abaixo do valor líquido da empresa. Então, tem empresas que a ação que ela está ali que a gente vê no gráficozinho, ela está abaixo do valor que ela produz. Abaixo do valor líquido. Tem várias razões para ter isso. O preço das ações é subjetivo em relação ao que as pessoas valoram ao longo do tempo a empresa. E às vezes as pessoas valoram a empresa de forma abaixo do que ela realmente deveria valer em relação ao que ela faz e o futuro dela. A gente chama de uma empresa que tá abaixo do mercado, né? Com valor abaixo do mercado. Então a recompra de ações é para aumentar o preço das ações e isso beneficia os shareholders eventualmente. Mas o próprio Charles Munger ele vai dizer que é imoral você recomprar ações apenas para aumentar o valor da ação. Só para pagar, darem mais dinheiro para você, para pagarem mais pela ação. Então, recompra de ações tem que ter muito cuidado, né? A própria Berkshire Hathaway fez eventualmente, mas no geral não é uma coisa boa para se fazer. Depende aí do momento. Isso beneficiar os shareholders quando a empresa não tem o que fazer mesmo. Com o dinheiro que ela tem. É o dinheiro que tá sobrando, né? Você não vai comprar ação com o seu custo operacional. Com o seu dinheiro disponível. Nem dividendo, né? Enfim. Mas basicamente tem um programa de recompra de ações de 1961 até 1965. E aí o Buffett pode ter provavelmente falou, ó, chega. Para de gastar dinheiro com recompra de ação, cara. É inútil. Tu tá gerando prejuízo para a empresa em dividendos e recompra de ações. Porque essas duas coisas, elas não geram nenhum valor para a empresa. A empresa pagar dividendos não gera nenhum valor para a empresa. A empresa recomprar ações não gera nenhum valor para a empresa. Tá alterando o valor da ação, que é subjetivo, que pode mudar, de repente, cair. Mesmo que você recomprando depois, por um tempo, para várias ações. Então, no fim, não... Sim, como pode dizer? É,
não tem razão pra fazer isso meramente por fazer uma priorização aumentar errada, né? Então, eles vão falar de custos, por exemplo, de plantas que estão sendo inúteis, né? Que é chamado de idle plants, né? Várias coisas associadas a isso. E mudanças corporativas. Essa parte é um pouquinho mais difícil de entender. Eles vão dizer que na conferência anual de dezembro de 1965 foi votado por uma quantidade de capital da corporação ia ser reduzida para 1,7 milhões de ações a 5 dólares por valor da ação comum, né? Então, eles basicamente tiraram 120 mil ações é, da empresa, né? Uma votação para isso. E vai ter outras votações associadas a isso posteriormente. E aí vamos para 67, tá acabando. Não sei se foi arrastado isso daqui. Foi muito chato, né? É a primeira vez que eu faço uma aula assim também, né? Mesmo assim eu faço porque é divertido, porque eu acabo aprendendo mais. Porque às vezes só lendo você não aprende tanto quanto ensinando, né? Porque senão eu tenho que pensar, né? Pra explicar as coisas. Então, em 1967, Buffett ainda como majority shareholder. As vendas, elas diminuíram, né? Foram pra 49 milhões. Mas calma aí que vai ter algumas mudanças. 49,4 milhões, tá? De 49 para 39. Vai falar que a causa é da queda no valor do dólar, no volume, uma combinação de queda de demanda em relação à matéria-prima aí, e nas divisões em que afetava, por exemplo, a divisão da Home Fabric Division. Home Fabric Division. Produção aí provavelmente para móveis, né? Então, embora as vendas e lucros diminuíram, né? Ainda assim, eles decidiram continuar e tal. Vai dar certo uma hora, né? Essa visão deles. Vai falar de contratos com funcionários, etc. Outra subsidiária fechada, né? Que foi associada à parte de algodão. É a King Philips. King Philips foi fechada, né? Então eu vou dar um traço aqui, ó. Verde. Foi fechada. Não tá dando lucro. Então vai era merda, né? Basicamente é isso. E a planta era eficiente na manufatura, combinada com várias questões, mas não tinha mais demanda para isso suficiente e no fim foi fechada. O que é normal. Às vezes tem flutuações de preços e tal, que fazem o lucro não ser tão alto. Enfim, legislação. Só que aí eles vão, nesse ano, que é muito importante. Guarda esse ano. E aqui eles adquirem uma aquisição de empresas de seguros. Então, pense, vamos supor. Vamos supor que eles não comprassem empresas de seguros. Vamos supor que eles pagassem dividendos apenas. Ou mais recompra de ações. Porque a visão do antigo CEO era: vamos usar esse dinheiro agora que a gente tem para recomprar ações. A visão agora do Buffett era: vamos aumentar. Vamos fazer uma hold. É uma empresa têxtil. A gente não precisa pagar na indústria têxtil. Vamos adquirir outras empresas em vários setores. A gente vai fazer uma holding. Que vai investir em várias áreas do mercado. Que nem uma coisa na parte, por exemplo, de pesquisa acadêmica, né? Às vezes a pessoa foca em uma coisa específica. Não tem demanda pra aquela coisa específica. Ela só escreve livros ou artigos naquele tema específico. Só que naquela área que ela estuda, vamos supor, matemática, ciência da computação e tal, tem tantos outros temas que ela poderia pesquisar. E seria melhor se ela aumentasse o repertório de estudar outros temas também. A física, biologia, em outros temas, química.
pra agregar vamos supor que fosse ciência da computação. Na ciência da computação, cara, você pode ir pra matemática na parte financeira, você pode ir pra física computacional, astronomia computacional. Cara, é tanta coisa que você pode fazer que, tipo, quando a pessoa foca numa área específica, não tem lógica. Às vezes é bom você focar em várias áreas ao mesmo tempo. Na minha opinião, é essa a visão. E aqui eles estão diversificando em relação às subsidiárias. Então, eles adquirem empresas nesse contexto. É a National Indemnity Company e a National Fire Marine Insurance Company. Estão associadas a incêndios, associadas a outras questões, vários tipos de seguro, vários tipos de contextos, né, consumidores. Eles vão dizer, né? Ainda o Kenneth Chase como presidente e o Malcolm Chase como chairman do board, né? Então não é o Buffett como chairman ainda. Nosso investimento em empresas de seguros reflete um grande passo no nosso esforço, né? Para ter uma base mais diversificada de earning power, né? De ter lucro, né? O sucesso desse foco, né, foi indicado pelos ganhos dessas subsidiárias em 1967. Então, de fato, eles começaram a performar nesse contexto, né? Em ativos, na questão texto, né? Eles foram de total, né? 26 milhões para 24 milhões. Não, aqui os atuais. Os totais foram de 32 para 39 milhões. E aí, você também tem agora o uso de debentures, né? O que é debentures? Aqui é muito importante, tá? Aqui é extremamente importante. O próprio Benjamin Graham fala sobre isso no livro dele. Debenture. Basicamente, é a noção de você investir na dívida de empresas. Então, tem o que, por exemplo, chamado de High Yield Bond. O que é isso? Vamos supor que uma empresa ela tem uma dívida e ela não consegue pagar. Então, ela emite títulos para outras pessoas darem dinheiro para elas, investidores, por exemplo. E eles investem na promessa dessa empresa pagar a dívida. Se ela paga no prazo de maturação específico, o investidor ganha com isso. Pela liquidez oferecida ao mercado. A dívida não seria paga se o investidor não tivesse dado esse dinheiro. Então, por prover liquidez para essa empresa, para o mercado de empréstimo de tabela, ele ganha recompensado com valores altos normalmente. Tem um retorno alto, mas é muito volátil, né? Então, eles começam a publicar sobre a emissão de opções associadas a títulos corporativos. Então, é o custo, por sinal, tá? Você emitir opções é um custo. E eles colocam esse custo como 641 mil nesse período. Você tem que publicar. É ética, né? Na contabilidade. De stockholder equity foi de 32 para 39 milhões. Aí vai ter muita coisa. Eu não vou entrar em detalhes. Mas teve net earnings, né? Então teve. Não net loss, né? Deixa eu ver aqui. As vendas foram de 39 milhões para 11 milhões, tá? Mas os net earnings, né? O lucro líquido. É do Tateushi, tá? Foi de. Earnings. Foi para 1,3 milhões. Ok? Então, basicamente é isso. Aí eles vão falar sobre parte do que eles vão investir em Treasury, né? Que é títulos do governo. Então, uma coisa que essa empresa vai fazer por muito tempo, né? É investir. Quando ela não tem dinheiro para alocar, para comprar coisas, elas colocam em títulos do governo. É mais seguro do que se colocar em banco. Basicamente, você investir nas dívidas do governo, em vez de ser corporativo. Ok. Em 1968, eles vão falar que eles aumentaram a 14%
na parte de têxtil, né? Aí várias empresas que eles vão citar aqui, home fábricas de vídeo, etc. Eles vão aumentar a parte de seguros, né? Então, as empresas de seguros continuam expandindo, tendo mais portfólio de mercado. Nesse ano eles começam a vender é, marketable securities, né? Vários tipos de investimento, também em equity, com um ganho não realizado de 6,4 milhões. 6,4 milhões em investimento. Então aqui começa o portfólio de investimento da Berkshire Hathaway para fazer o dinheiro delas em seguros render. Como que funciona? Seguros é basicamente um pool de capital para quando der merda as pessoas terem acesso a esse capital. Por exemplo, o carro foi roubado, a casa pegou fogo, etc. Seguro de viagem, tem todo tipo de seguro. As empresas também tomam seguros e tal. A questão é, o seguro só é pago quando dá merda, alguma merda. O seguro tem a ver com risco. Tem risco, não tem seguro. O próprio Buffett vai dizer. Só que esse investimento, esse dinheiro que se chama float, que fica vai pra seguradora, tá recebendo sem fazer nada. A seguradora, ela recebe e ela não faz nada até que ocorra alguma coisa. Se não acontecer nada, ela não paga nada. Ela recebe. É um bom negócio, né? Só que você tem que calcular o risco. Lembrando que a primeira seguradora na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, ela faliu porque ela dava seguro para incêndio e teve um incêndio muito grande em Londres que fez ela falir. Então, tecnicamente, a Berkshire Hathaway, sempre seguradora, poderia falir se tivesse uma. Assim, falir, quase falir se tivesse sei lá, uma catástrofe global infinita, enfim, por muito tempo. Sei lá. A costa da Terra destruísse metade dos Estados Unidos. Vamos supor, só um exemplo fictício. Então eles teriam grandes problemas, né? Principalmente se fosse na Flórida, né? Porque eles têm mais exposure. Não nessa época, posteriormente, né? Esse tempo que nessa época eles vão tirar a parte dos negócios deles na Flórida, né? Então, o Sun Newspapers, né? Que é o jornal deles começou a dar certo e tal. Então eles começaram a ter mais expansões. A Blacker Printing Company também, na parte de impressão. Eles tiveram net earnings de 1968. Então, líquido, eles conseguiram 4,6 milhões. Já tá vendo que a empresa tá melhorando, né? Pelo menos no momento. Aumentaram em ativos, tiveram 7,4 milhões de lucro em venda de equity, coisa do tipo. Enfim, aí vai mostrar todo a questão do lucro no total, em relação a. Depois de impostos, né? No geral, eles aumentaram. Então, eles começaram a se sair muito melhor. Que agora eles têm uma empresa de seguros que vai dar um float para eles contínuo. O problema é que nos anos subsequentes, né, que eu não vou falar nessa aula ainda, é, basicamente eles vão ter alguns erros na precificação e no portfólio deles de seguros, né? Tava em 68, agora vai para 1969. Esse é o problema, né? Então, as operações deles eram feitas pelo Jack Ringwalt até então. Não era o Hadid ainda, que vai ser o cara de longa data deles. Então ele vai cometer alguns erros ao longo do tempo, eles vão falar, né? Em relação a casualty insurance e perdas em underwriting, né? Então, em claims que eles tiveram que pagar porque não calcularam o risco devidamente. Então, também eles estavam novos nesse mercado, né? Eles começaram a tentar melhorar as coisas ao longo do tempo, né? Obviamente, eles iam se acostumar ao longo do tempo como fazer essas questões. Eles compraram um banco, que é o Banco de Illinois. Então, Illinois National Bank. Illinois National Bank.
Por enquanto, né? Porque vai ter uma lei 970 que vai fazer quem tem apenas um banco se lascar. Que é o caso deles. Eles só tinham um banco de Illinois. Que essa lei só afetava quem tinha mais de uma holding que tinha mais de dois bancos. Ou dois ou mais. Agora afetava quem tinha um só. E acabou restringindo aí a atividade deles em bancos. Até o ponto que eles vão falar, quer saber, a gente não quer mais banco. Não dá problema essa merda. Então, embora eles vão investir em bancos posteriormente. Aí esse banco foi construído pelo Eugene Abeg. Eles vão dizer, né? Tem capital adicional de 200 mil a 400 mil em depósitos. Para 17 milhões em valor líquido e 100 milhões de depósitos. Então foi de um banco pequenininho, com poucas quantidades de capital. Você tem que ajudar a inflação isso daí, mas enfim. Então eles começaram a gerenciar esse banco. Eles vão falar dos ativos do banco, né? Por exemplo, o banco ele foi de 108 para 1970. De 43 milhões em investimentos de subsidiárias não consolidadas. Para 56 milhões. Embora com aumento no passivo de 43 para 56. É isso? Não. Retorno de earnings de 31 milhões para 39 milhões no próximo ano. Então, basicamente é isso, né? Vai falar de empréstimos de longo prazo nesse contexto, né? Vai falar de um contrato aí de empréstimo para 6,7 milhões, do qual 1,5 milhões seriam pagos em um ano, com juros pago por semestre e tal. Eles vão falar de umas questões aí. E com associado ao mercado de seguros, né? Então, agora eles têm a National Fire e Marine Insurance, que é a parte de seguros, a National Indemnity Company e um banco. Então, agora eles têm um monte de empresas, e daqui eles têm 100%, tá? Eles não investiram nessas empresas, eles compraram. Tiveram lucro pra caramba de underwriting, né? Que basicamente você vender seguro. Então, com prêmio, na parte de seguros é o prêmio que a gente fala, que é o preço que você vende as coisas. De 21 milhões, ajusta a inflação aí, essas coisas. Também vão falar sobre investimentos que eles fizeram, né, em relação a ativos, como por exemplo, juros de títulos, né? O que é juros de título, né? Então, como eu disse, o título, vamos supor que eu invisto no título de 10 anos do governo americano. E vamos supor que você tem aí uma taxa de 4,4%, não importa. Né? A questão é, você tem o chamado de yield curve. Yield curve, basicamente, ao longo dos meses, quanto isso vai me render. Quando você vê um título, você não vê o valor ali da porcentagem, você vê a curva de yield. Se não calcular a curva de yield, é inútil. Normalmente as pessoas saem do título nas primeiras semanas, nos primeiros meses, tá? Então ninguém segura um título de 10 anos por 10 anos. Então quem te disse, não, você vai investir num título, tu espera tantos anos. Não, ninguém segura um título por 10 anos. Esquece, não tem lógica. Pô, de uma semana e meia pra alguns meses, assim. Normalmente segura um título. E a curva de Elvin fica abaixo de inflação, eventualmente. Então, depende ainda da inflação do país. Porque o título tem a ver com a capacidade do país de pagar dívidas. Coisas que fazem ele ficar um pouco na merda vai fazer essa curva diminuir. É, enfim, o país te paga eventualmente, né? Mas eles tiveram de ganho somente em juros de títulos 1,4 milhões. Eles não colocam quais títulos. Também tem títulos do exterior. Em equity, eles tiveram 350 mil e em real estate, que no mercado imobiliário, 198 mil. Total de 1,9 milhões, quase 2 milhões. Com custo de investimento de 183 mil. Então, interessante, né?
Aí, em 1970, acontece o bagulho que eu falei, né? O que vai acontecer? Vai ter uma lei que chama Banking Holding Company Act. Vai ter uma emenda mudada em 1970 que vai colocar uma noção de anticompetitividade, né, tal. A questão é, as pessoas pensam que a holding ela vai eventualmente se tornar um monopólio. Elas querem impedir monopólios. É, como uma empresa com um banco vai ter um monopólio? Porque ela está associada ao mercado bancário. Não tem lógica. É tão sem lógica essa emenda que eu nem vou discutir, porque é tipo terraplanismo, né? Como você vai discutir com alguém que pensa em algo totalmente absurdo? Então não tem lógica nessa lei, mas enfim. Em 1970 tem essa lei, Banking Holding Act. Vai ter essa mudança na lei e vai fazer basicamente. Eventualmente eles têm que parar de um banco deles. Porém, aqui o Buffett tá como chairman. E por isso a gente vai parar nessa parte. Nada do Munger por enquanto, o Charles Munger ainda não. Eles vão falar sobre como eles tiveram um grande crescimento na parte de. E agora o próprio Buffett que escreve os relatórios anuais, né? Tiveram um crescimento aí no mercado de seguros. Ele vai falar aí que o Bob Klein se tornou o presidente do Illinois Bank em janeiro de 1971, com o anterior presidente, o Ebert, né? Se tornando chairman e CEO. Basicamente também tendo aí mais ganhos em depósitos e tal. E no geral indo bem, né? E agora eles vão começar a fazer o relatório de várias das empresas dele, né? Seja a empresa têxtil, seja a empresa banco, seja as seguradoras e várias questões associadas a isso, né? Em geral não tem muito o que falar das mudanças. Eu posso dizer que eles vão falar sobre a mudança da lei, né? Eles vão falar por conta que ao controlar o Banco de Illinois e pelas mudanças na One Bank Holding Company, na parte da lei que eu falei anteriormente, que foi uma lei federal, né? Basicamente, eles dizem, né, que isso daí causou problemas para eles em relação a eles terem esse banco. Então, cara, você não tem como prever o que vai dar na cabeça dos legisladores daqui a tantos anos. Eles compraram bancos, tipo, não tem nem 5 anos direito e já tá dando merda. Porque uma lei tá afetando eles negativamente. Uma lei inútil. Esquece essa noção que a lei que é criada é boa. Depende. Se a lei ela não tem nenhuma utilidade, como ela é uma lei boa? A legislação brasileira, por exemplo, é extremamente enorme. Assim como a Constituição, absurdamente enorme. Você acha que isso é algo bom? Do contrário, cara. Se você ler é, as leis de Platão, por exemplo, que é um livro dele, tem o Sócrates e tal falando sobre essa questão, Cícero e outros autores, você vai ver que quantos mais leis, menos leis. Mais, mais problemas em relação a falhas que você vai poder usar na lei e mais controles inúteis que vão causar problemas comerciais e econômicos. Então, no geral, problema, né? Eles também vão entrar no mercado de reinsurance, que é resseguro, né? Que você dá seguro para seguradores. Então, resseguro é basicamente muito simples, né? Basicamente, você tem aqui a seguradora, ela oferece o seguro um. Qualquer coisa. Caso dê merda, você tem o seguro 2, que é outra empresa que faz o seguro do seguro. E por incrível que pareça, é bom, funciona, né? Porque vamos supor que o seguro um nunca tenha que usar o seguro 2. Tu ganha dinheiro pra caramba, né? É claro que sua exposição a risco é muito alta, né? Talvez. Mas esse mercado de resseguro vai ser um mercado que eles vão agir por muito tempo aí, né? Nesse setor. Só que ao longo dos anos 70, eles vão ter alguns problemas. Principalmente com a precificação e distribuição dos produtos de seguros que eles estão criando, né? Então, seguro é assim, né?
não é só questão matemática, é chamado de matemática actuária, né? Você lê, por exemplo, um livro sobre seguro de vida, toda uma matemática extremamente, assim, relativamente complexa em relação a como construir produtos de seguro de vida. Agora, por exemplo, qual a probabilidade de um carro ser roubado em relação a todos os meus clientes que compraram seguro de carro roubado no São Paulo, por exemplo? Depende, você tem que olhar para a estatística. Normalmente, o que o Buffett e o Munger normalmente diz é que a estatística e a interpretação dela é mais útil que a matemática actuária. Não é que a matemática actuária é inútil, mas no geral ela não é útil tanto quanto você ter bom senso em relação a formatar produtos de seguros em relação a custo-oportunidade e risco associado a certos produtos. Isso vai ser grande parte da Berkshire Hathaway, seguros. A Berkshire Hathaway é uma empresa de seguros, em questão popular. Embora ela tenha mercado na parte da Halliburton, mercado de petróleo, ela tem mercado no setor de energia, posteriormente. Então, aqui a gente só foi até 1970. Começou a Berkshire Hathaway, com Buffett agora. A gente vai agora, com os relatórios financeiros, no próximo aula, eu creio que até 1990. Na próxima aula, planejei até 1990. Depois de 1990, a gente vai indo. Assim, dá pra pular 20 anos, né? Pra não ficar muita coisa por episódio. Isso aqui já ficou bastante coisa. Por que essa série, né? Essa série é útil? Essa série é pra ensinar sobre investimentos, sobre value investing. E pra entender como empresas funcionam. Como vocês podem ter visto, eu não fiquei mostrando os relatórios financeiros em si, por slide. Eu achei que ia ser muito demorado e mais chato do que esse daqui. Esse aqui eu tentei ser o mais resumido possível. E quando eu te jogo, por exemplo, slide de balanço financeiro, eventualmente fica maçante, né? Eu creio que assim é mais fácil, né? De entender e tal. É, então, o ponto é realmente dar um histórico financeiro da Berkshire Hathaway e as decisões deles em alocação de recursos, coisas que aconteceram ao longo do tempo. E que, obviamente, o ideal, quando você vai investir numa empresa, é entender a história dela, né? Eu não vou parar na Berkshire Hathaway, eu tô pensando em analisar também subsidiárias da Berkshire Hathaway, como a Lubrizol, os relatórios financeiros dela histórico, é, todas as empresas Tiscand, eu vou dar uma apanhada de todas as empresas da Berkshire Hathaway e fazer isso. Eu também tô planejando fazer vídeos, né, e também no meu blog também escrever no Games e Negócios sobre empresas no setor de inteligência artificial, como a DeepMind e OpenAI, relatórios financeiros dela, anuais. Se tiver, né, caso tenha. E a DeepMind, por exemplo, é da Google, né, e é subsidiária, então não tem relatório anual. Mas eu vou pegar todas as empresas públicas, né, que emitem relatórios anuais na parte de computação quântica, né, como a D-Wave, etc., Xanadu, na parte de inteligência artificial, e vou falar sobre as empresas nesse setor. É legal porque as empresas nesse setor têm um conhecimento mais em outras áreas, né, como a própria computação quântica e tal, as questões técnicas, que é útil para você ver realmente se a taxa de sucesso futuro da empresa é realmente tão factível quanto elas dizem, né. Então, como eu já sei bastante sobre o tema, eu acho que é bom falar sobre isso. Mas primeiro eu vou terminar a Berkshire Hathaway e as suas subsidiárias, né. Então, o foco é realmente explicar todas. Creio que o foco é realmente ensinar como entender relatórios financeiros e como usar isso da melhor forma para gerar um portfólio futuro de investimentos possível, né. É isso.